E olha, este mês de novembro começa a campanha Novembro Azul, que vem para lembrar especificamente o público masculino a se prevenir contra o câncer de próstata. Essa doença é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil. Para sabermos mais sobre prevenção e tratamento, eu converso agora com o Dr. Alberto Antunes, urologista do Hospital Moriá. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a sociedade sobre um assunto que é tão palpitante, que acomete tantas pessoas aí no mundo afora. Vamos lá então, já que é da sociedade, as nossas dúvidas hoje são de vocês, telespectadores, que mandaram perguntas. O Pedro, doutor, ele que é de Santo Ângelo, ele diz: quais os sintomas que mais evidenciam o câncer de próstata? Aliás, o câncer de próstata tem sintomas que a gente percebe ou é aquela doença que não dá sinais? O câncer de próstata é uma doença que pode ser considerada traiçoeira, porque ela, nos seus estágios iniciais, ela não produz nenhum sintoma. Mas aproveitando a pergunta do ouvinte, a próstata, quando ela sofre um processo de crescimento benigno, aí sim ela dá uma série de sintomas que a gente chama de sintomas do trato urinário inferior, que são basicamente o enfraquecimento do jato, a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, o aumento da frequência urinária, a urgência para ir ao banheiro, levantar à noite várias vezes para urinar. Esses sintomas que muitas vezes assustam os homens não têm, em princípio, relação com câncer e são mais característicos do crescimento benigno da próstata. Então é bom fazer o exame, não esperar qualquer tipo de sintoma, porque se pintar um sintoma relacionado ao câncer de próstata, possivelmente já está muito avançado. Isso. Quando um câncer de próstata vem a produzir algum sintoma como esses, ou outros, como sangramento na urina, dor pélvica, isso significa que ele já está num estágio bem avançado, muitas vezes já fora de possibilidade de cura. Por isso a importância do exame. Agora vamos para a próxima pergunta, que vem aqui do interior de São Paulo, a Nair. Ela pergunta: câncer de próstata pode matar? Deixa sequelas? Causa impotência? E aí, doutor? Olha, sim, o câncer de próstata, até pela natureza maligna do processo, pode matar, mas a boa notícia é que atualmente a mortalidade por câncer de próstata é relativamente baixa. Apesar do número absoluto de óbitos pela doença ser alto, dado a elevada prevalência com que a doença incide, hoje em dia, menos de 6% dos casos diagnosticados vêm a óbito pela doença. Isso se deve à evolução de tecnologias e a campanhas de prevenção e de conscientização, como é o caso do Novembro Azul. Tá, e por isso que é importante falar, sempre deixar à tona o assunto. Vamos para a próxima pergunta, que vem lá de Fortaleza, no Ceará. O Evanildo, ele tem 40 anos e pergunta se é obrigado a fazer o exame de próstata. É uma pergunta de cunho prático interessante, Gustavo. De fato, as recomendações das diretrizes americanas, europeias, da Sociedade Brasileira de Urologia são de iniciar os exames de rotina preventivos para o câncer de próstata a partir dos 50 anos. No entanto, se o paciente possui um histórico familiar de um pai, um irmão ou um filho que tiveram câncer de próstata, ou se ele for da raça negra, ele tem uma incidência um pouco maior da doença em relação ao indivíduo que não tem esses antecedentes. Então, esse indivíduo deve iniciar o controle mais cedo, aos 45 anos de preferência. Esse controle consta do exame de toque da próstata, que é o exame digital, e as medidas de PSA no sangue. E de quanto em quanto tempo, doutor? Completou 45 anos nos casos que você mencionou, ou então já fez 50? De 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses, qual que é a recomendação médica? Essa é uma pergunta importante, inclusive esse conceito mudou nos últimos anos. Antigamente, se postulava que todo homem deveria anualmente fazer esses exames. Hoje, o rastreamento, que é o homem assintomático e ao médico para saber como é que está a saúde da próstata dele, deve ser individualizado. Se o paciente tem, por exemplo, 60 anos e tem um PSA abaixo de 1, 0, alguma coisa, ele só precisa repetir esse exame em 2 ou 3 anos de intervalo, que ele vai estar relativamente protegido. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas obrigado por elucidar todas as dúvidas, tanto dos telespectadores quanto as minhas aqui. Obrigado pela participação e que bom que a gente pôde falar sobre esse tema tão importante, já que é a segunda doença que mais acomete os brasileiros. Obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. E até uma próxima.